Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Elaine e hoje nós teremos aula de Biologia. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao conteúdo do capítulo 5, que fala sobre reprodução. A gente já falou que reprodução ela é uma característica exclusiva dos seres vivos. Então, só quem consegue se reproduzir, gerar descendentes, são os seres vivos. Então, ela é uma característica peculiar de todos os seres vivos. A gente viu nas aulas anteriores um pouco sobre a reprodução assexuada. Vamos relembrar aqui o que é isso. Os indivíduos que surgem por reprodução assexuada são geneticamente idênticos entre si, formando o que nós chamamos de clone. Lembra? Então, a gente viu alguns tipos de reprodução assexuada e vimos também como ocorre cada uma dessas reproduções. Na aula de hoje, nós vamos ver sobre a reprodução sexuada, que ela é diferente da reprodução assexuada. Na reprodução sexuada, ela é um processo em que ocorre a fusão de dois gametas. Tem que ter o gameta masculino e o feminino. Ou seja, ela é diferente da reprodução assexuada, porque na reprodução assexuada, ela não precisa de dois gametas. Ela vai só duplicar o seu material genético e criar outro indivíduo. Ou então ela vai gerar um broto e esse broto vai se desprender dela e vai gerar um novo indivíduo. Então, ela não precisa de dois indivíduos, ela precisa somente de um indivíduo. Já na reprodução sexuada, ela vai precisar aí de dois gametas. Ela vai precisar que tenha o gameta masculino e o feminino, para que gere uma nova espécie. Sobre essa reprodução, nós também temos que ela pode ser de duas formas. Ela pode ser dioica, quando é originada de indivíduos diferentes, macho e fêmea, como aqui na imagem eu coloquei para vocês, uma espécie macho de planta e uma espécie fêmea de planta. E ela também pode ser monoica, que é originada apenas de um indivíduo, hermafrodita. Ele tem, como aqui eu coloquei para vocês, ambos os sexos. Ele tem o sexo masculino e feminino. Então, ela pode ocorrer dessas duas formas, só que de todas essas formas, ela tem que ter o gameta masculino e o feminino, sendo em uma só espécie ou não, ok? Bom, pessoal, sobre a reprodução sexuada, nós temos a formação de um ovo, ou zigoto, que ocorre depois da fecundação. E essa fecundação ela pode ser de maneira direta ou indireta. As vantagens desse tipo de reprodução, da reprodução sexuada, é a variabilidade genética, a diversidade dos genes. Por quê, pessoal? Porque quando a gente tem um gene masculino e um gene feminino, quando ele se junta, ele vai pegar metade do material genético do pai e metade do material genético da mãe. E quando esses dois materiais genéticos se unirem, vai formar um novo indivíduo com características genéticas diferentes, certo? Então, existem várias formas dessa reprodução sexuada. A primeira delas é a reprodução em micro-organismos. Ela ocorre por conjugação e ela ocorre tanto em bactérias como em protozoários. Ela pode dar origem a indivíduos com materiais genéticos distintos, materiais genéticos diferentes. Como é que ocorre essa reprodução? Então, a gente vai ter aqui, tem duas bactérias, e aí essa primeira bactéria aqui, ela vai formar uma conjugação, uma união com a outra bactéria. E ela vai transferir o seu material genético por essa conjugação para outra bactéria. Ela vai transferir metade do seu material genético, que vai se unir com a metade do outro material genético da bactéria. Então, é uma reprodução que ocorre por transferência de material genético, até que depois elas vão ter aí dividido seu material genético e formados novos indivíduos com materiais genéticos diferentes. Entenderam? A segunda reprodução que nós vamos ver aqui é a reprodução que ocorre em fungos. Essa reprodução nós podemos acompanhar em espécies conhecidas como cogumelo de chapéu. Como é que ocorre essa reprodução? Nós vamos ter aqui primeiro um corpo, né? O corpo do cogumelo, do fungo. E aí, esse corpo, ele está liberando esporos, ele está liberando vários esporos. E aí, esses esporos eles vão ser dispersos através do ar, do vento. Esses esporos, quando chegam ao solo, eles começam a aquecer e são chamados de hifas, ok? Hifas, quando eles estão aqui no solo. Depois dessas hifas, elas vão se desenvolver, vão virar um micélio, ou seja, vão virar uma célula que vai se ramificando até formar um corpo de um novo indivíduo de cogumelo, um novo corpo de frutificação.
Essas hifas que caem aqui no solo, elas são de gametas masculinos e gametas femininos, no qual elas vão germinar e vão começar a crescer e formar um novo indivíduo, ok? E por fim, nós vamos ver a reprodução que ocorre nas gimnospermas. O que é isso, professora? As gimnospermas são plantas. Então, nessas espécies de plantas, nas gimnospermas, elas têm um nome que é caracterizado no grego por gimnos, nu, e esperma, semente. Ou seja, essa característica aí dessas plantas, elas, como o próprio nome diz, ela tem uma semente nua. Ou seja, a semente dela não é protegida pelos frutos. A semente dela está ali dispersa na planta. Nas gimnospermas, nós também possuímos os gametas masculinos e femininos, só que eles são chamados de estróbilos. Então, nós vamos ter os estróbilos masculinos e os estróbilos femininos. Nos estróbilos masculinos, nós os chamamos de microporângio. Já nos estróbilos femininos, nós chamamos de megasporângios. Por que megaporângios e microporângios? Micro porque ele vai ser menor, ele tem uma estrutura masculina, ele é menor que o estróbilo feminino. O feminino ele é bem maior, ele é uma estrutura maior, então é megasporângios e o masculino microporângios, ok? E esses estróbilos masculinos, eles se produz por meio de meiose, né, pessoal? Uma divisão. E aí, através dessa meiose, eles vão formar numerosos micrósporos, numerosas estruturazinhas de estróbilos masculinos. E quando ele se desenvolve no interior do saco polínico da planta, cada micrósporo desse ele vai originar um grão de pólen, que esse grão vai ser responsável para realizar a fecundação na reprodução dessas plantas. Já nos estróbilos femininos, eles passam pelo mesmo processo do masculino, né, pelo meio da meiose, pela divisão, e as estruturas delas vão formar o gameta feminino, que é o óvulo, ok? Aqui na imagem, eu vou demonstrar para vocês como é que ocorre. Aqui a gente vai ter uma espécie de gimnospermas, e nessa espécie nós temos aqui o cone masculino, a estrutura que tem os gametas masculinos. E aí, depois dessa divisão, ela vai formar o grão de pólen. Esse grão de pólen pode ser levado para outra planta por ações do vento e água, dentre outras ações da natureza. E aí, quando esse grão de pólen ele chega em contato com o óvulo, com a estrutura feminina, ele vai fecundar. E aí, depois que ocorre essa fecundação aqui dentro do óvulo, aqui é um óvulo, e aqui são os grãos de pólen, né? São as estruturas masculinas. E aí, depois que ocorre essa fecundação, vai formar um novo embrião, uma nova planta, ok? E aí, quando essa estrutura ela cresce, ela se transforma em uma nova planta, ok, pessoal? Então, gente, por hoje é só. Peço que vocês façam aí uma atividade. Vocês vão fazer um desenho representativo de cada reprodução que eu citei. E depois vocês vão falar um pouquinho sobre cada uma delas, ok? Vocês vão falar sobre a reprodução em micro-organismos, em fungos e nas gimnospermas, tá? E por hoje é só.